Perfeito. Ô, Vinícius, você vê o Zelensky se movimentando nesse jogo para obter benefício próprio para sua pessoa? Ele está usando o cargo dele, porque assim ele dá muitas declarações irresponsáveis até, né? Por exemplo, esses dias ele chamou os soldados russos de imbecis e incompetentes. Outro dia ele falou que não queria, que ele não estava ainda preparado para um acordo. Ou seja, o exército russo está dizimando ali a fronteira com a Ucrânia, né? Está sumindo do mapa. Existe uma clara guerra de versões, mas parece que, pelo menos para a gente que está do lado de cá e para a nossa mídia, que o Zelensky é o grande vitorioso até agora desse conflito, né? O que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo? É um grau de maquiavelismo? Ele está usando isso para benefício próprio? Está dando certo? Quando a gente vê a história recente da Ucrânia, a gente percebe, assim, bem a grosso modo, né? A gente consegue fazer até que um paralelo com a história recente do Brasil, né? Nós temos lá em 2014 um golpe, né, que tirou um governo constitucionalmente eleito, né, e colocou, a partir de eleições, aqueles tipos de eleições, né, que acontecem bastante no leste europeu, um governo pró-Ocidente. Nas eleições, agora não me recordo se foi 2019, quando o Zelensky entrou, ele entra como um franco atirador, né? Ele, na verdade, é um comediante, né? Acho que isso já é notório, né? Não é novo, né? Ele é um comediante que tem um programa de televisão, no qual, no programa de televisão, ele é um presidente, né? Ele se torna presidente, né? Um professor que se torna presidente e até tem... E ele usa na campanha eleitoral, inclusive, passagens do seu próprio programa. Então, na verdade, a Ucrânia, ela, grosso modo, né, vamos supor que fosse o Renato Aragão o candidato, os ucranianos não votaram no Renato Aragão, eles votaram no Didi Mocó, né? Então eles votaram num personagem, né? Na Ucrânia, assim como aconteceu no Brasil, acontece um movimento antipolítica, né? Então, assim, todos aqueles os ditos políticos profissionais, eles começam até em virtude dos apontamentos que a imprensa tradicional faz, ucraniana, eles ser político profissional acaba sendo algo vexatório, né? Então eles começam, né? Eles renovam, inclusive, o Congresso com políticos que não estavam tão alinhados a essa política tradicional. Algo de certa forma, não muito diferente do que aconteceu aqui. Eu percebo no Zelensky um político despreparado, né? Uma pessoa que assume um cargo de extrema importância e ele mantém a mesma postura que ele tinha enquanto ele era ator. Eu acredito, eu posso estar redondamente errado, né, uma análise pessoal que eu faço, né, que a princípio, né, ele não tem muita consciência da magnitude do que são suas palavras, né? E o que acontece depois, né? Depois que a guerra começa, principalmente no Ocidente, ele acaba tendo toda essa aura, né, de o resistente contra um império, do herói. Não sei até que ponto isso contamina, né, o sujeito e ele passa a acreditar no próprio personagem, né? Então, acho que essa que é a questão principal que pode ter levado esse conflito até as últimas consequências, porque houve durante, né, está havendo, desde 2014, quando acontece o golpe, está havendo sinalização de que isso um dia poderia acontecer. A anexação da Crimeia já foi um ponto importante, né? Embora isso seja antes, né, do Zelensky ser eleito, este mesmo grupo, essa mesma
esse mesmo grupo que se mantém no poder na Ucrânia, ele tem associações com alguns grupos até neofascistas, né? Até neonazistas. E sinalizações foram dadas nesses últimos 7, 8 anos de que este momento poderia acontecer. Aí você pega um governo que, na minha opinião, tem atitudes desastradas, então você tem aí todo o caldo, né? Preparado para que nós cheguemos, então, nessa situação de guerra que nós estamos observando. Como eu falei no início da minha fala, né? Onde isso vai dar é difícil de saber, é difícil de prever, né? Se, de repente, essas negociações elas vão realmente ir para frente, eu acho que com o Zelensky é difícil, né? Eu acho que ele dando essas declarações desastradas, eu acho que vai ser muito complicado nós termos um cessar-fogo nos próximos dias. Mas a gente, como eu falei, né, é difícil de fazer uma previsão para mais de uma semana, 15 dias.